Vamos lá, deputado, tudo Bom, jóia. primeiro, partir do princípio que a nossa Carta Magna, a Constituição de 88, prevê o direito de propriedade. Isso tem que ser respeitado e é dever do Estado cumprir a Constituição. Nós todos juramos solenemente, quando tomamos posse em nossos mandatos, seja o presidente, o deputado, o governador, defender a Constituição acima de tudo. E a gente precisa defender. Existem três ondas de invasões no Estado brasileiro. Existe uma do José Rainha, lá no Vale do Paranapanema, esse que é um bandido contumaz, daqueles que já foi condenado em 2 processos, inclusive tem uma pena em aberto de 31 anos de prisão, tem envolvimento com assassinato, tem envolvimento com grilagem, tem envolvimento com esbulho possessório, com achaque, com extorsão, e até aproveitar o momento para parabenizar o deputado Capitão Derrite, que é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e o governador Tarcísio de Freitas, que cumpriram os mandados e prenderam o Zé Rainha e mais seus comparsas. Então, isso foi um alívio para os produtores rurais do Brasil. Existe uma onda de invasões na Bahia, no sul da Bahia mais especificamente, que é uma questão política. Existe uma discussão política sobre titularidade de terras naquela região sul da Bahia. Existe uma outra onda de invasão, daí sim do MST, que trata das áreas da Suzano, papel e celulose, que são fazendas superprodutivas de produção de eucalipto, que obviamente é matéria-prima para a produção de celulose e, obviamente, que é uma atividade agropecuária também, né, a silvicultura. Esse final de semana tivemos a boa notícia de haver a desocupação de uma ou duas áreas, se não me engano. Existe um modus operandi claro nessas invasões de pressionar o Estado, inclusive pressionar o próprio PT e o governo para que o MST tenha mais espaço e mais protagonismo dentro do governo. É algo que nós alertávamos na campanha eleitoral, dizíamos que a volta do PT ao poder seria um oba-oba no campo e essa volta das invasões, e não há absolutamente nada de reforma agrária nisso. O que há é interesse político partidário e um movimento que quer fazer efetivamente política badernando o Estado. Nós temos os números e são extremamente claros. Mais de 90 milhões de hectares de terra estão nas mãos do INCRA para fazer reforma agrária e mais de 120 milhões de hectares pertencem à União. Ou seja, facilmente isso poderia ser área de assentamento e atender essas famílias. No último governo foram mais de 400 mil títulos de propriedade, né? Pessoas assentadas, famílias assentadas que receberam seu título para poder efetivamente serem proprietários rurais, serem produtores rurais, acessar crédito, ter a sua área para dar em garantia de uma operação financeira, poder arrendar a sua área e viver efetivamente de produção agrícola e não de subsistência do governo. Deputado, eu não sei se o senhor está me escutando nesse momento, sua tela travou aqui para mim, mas eu tenho um questionamento para te fazer que talvez o senhor consiga me responder. O senhor avalia que esse boom de atos do movimento do Sem Terra nesses últimos meses, nas últimas semanas, né, é resultado de quê? Bom, primeiro é uma questão, são dois pontos, né? É uma questão de pressão política por parte do movimento e da ala mais à esquerda do governo, né? Uma pressão política, e também, obviamente, a noção de que, tendo o governo, né, que está aí na presidência da República, eles não seriam repreendidos e não teriam punição. É a certeza da impunidade, essa que é o que gera e o que motiva. Por que no governo Bolsonaro nós não tivemos invasões? Por que nessas últimas 2 semanas tivemos mais invasões que o governo Bolsonaro inteiro? Não que o Bolsonaro seja o melhor de todos, mas existia efetivamente o cumprimento da defesa do Estado e da Constituição, né? A reintegração de posse, a possibilidade de haver o direito à propriedade, a garantia da legítima defesa das pessoas. Isso garante segurança no campo, garante paz para que se possa produzir. E eu não estou falando que ninguém está pedindo favor, não. O que nós estamos falando é de um setor que tem 1/3 do PIB, que gera 25% dos empregos, que tem mais da metade das exportações, é o setor que sustenta esse país. E aí a gente fica muito preocupado quando vê que o Estado, e aí quando eu falo Estado, digo o governo federal, não age para reprimir. Pelo contrário, as últimas falas do ministro do Desenvolvimento Agrário têm sido de efetivamente passar a mão na cabeça e dizer, ó, vamos conversar, calma que vocês estão tranquilos. Não adianta. A área invadida não pode ser negociada. A área invadida tem que ser desocupada. Essa que é a grande preocupação. E cabe agora ao governo da Bahia, já existe as ordens de reintegração de posse, cabe ao governo da Bahia cumprir essas reintegrações de posse e garantir o direito de propriedade desses produtores.
Agora, deputado, uma coisa que me chamou bastante atenção, tanto nesses atos aí, o próprio líder que foi preso esse final de semana, ele estava armado, né? Inclusive, ele atuava para extorquir alguns fazendeiros, segundo denúncia que foi feita. Há uma suspeita nesse sentido. E a gente percebe que, de fato, não são movimentos muito pacíficos. Há uso de armas, há uma invasão de fato. O senhor acha que o que é que o governo tem que fazer a partir de agora? Porque a expectativa inicial do governo foi aproximação com o agro, a princípio, mas esses movimentos eles vêm para enfraquecer essas relações do governo com o agro. O que é que o senhor acha que o governo deve fazer a partir de agora para conter esses radicais que estão invadindo fazendas produtivas no Brasil e, ao mesmo tempo, aproximar a relação com o agronegócio no país? Bom, primeiro o governo tem que agir como governo, né? O governo, independente do partido ou da ideologia, o governo tem a responsabilidade de garantir o cumprimento da Constituição. Isso é responsabilidade de qualquer governante. Inclusive, no caso da Bahia, se o governador não cumpre essa integração de posse, é crime de responsabilidade, pode haver inclusive intervenção do Estado. Ou seja, o governo federal tem obrigação de cumprir a Constituição. Segundo ponto, essa questão do José Rainha e da sua turma estarem armados, eu garanto para você que essas armas não são legalizadas. Né? Eles não são CACs, eles não são atiradores esportivos, eles não têm a responsabilidade no manuseio de uma arma. Isso faz com que toda essa outra onda do governo em desarmar a população e dizer que a população não pode ter arma, mostra mais uma vez a necessidade. Nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional há 2 anos atrás, garantindo a posse estendida, ou seja, você poder proteger a tua propriedade na totalidade, não só na sede. Se essas invasões continuarem à torta e direita, continuarem acontecendo sem nenhum tipo de controle do Estado, eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer no campo. Tenho muita preocupação da reação dos produtores, tenho muita preocupação na defesa da sua propriedade, da sua vida, o que pode acontecer. E isso o governo tem responsabilidade de amenizar. Eles são cabos eleitorais desse governo, do partido que está no governo. É muito simples, são os ministros chamarem esse povo e falar, ei, baixa a bola, para com isso, que no nosso governo a gente não pode deixar isso acontecer. Aliás, essa onda de invasões está sendo tratada pela grande mídia como um grande tiro no pé do PT e da turma mais à esquerda do governo, que, sem dúvida alguma, perdeu o controle e não tem razão nenhuma, não se aceita, em pleno 2023, invasão de propriedade privada. Deputada, Deputada, aproveitando aí uma fala sua que eu acho que é bem interessante a gente destacar, a gente sabe que a população não vai aceitar. Os sinais já foram dados, os sinais são claros, aí a gente tem visto a população agindo, e a gente sabe que o MST tem ganhado força. O senhor avalia que a atuação desses dois movimentos, tanto os produtores quanto o MST, se nenhum dos lados ceder, pode vir aí a ter talvez um confronto mais acirrado entre os 2 grupos? Veja, eu não posso prever isso, mas pelo menos o acirramento dos ânimos tem demonstrado muita preocupação nesse sentido. Cabe ao Estado apaziguar os ânimos, acalmar as coisas e fazer respeitar de direito quem tem direito. Eu não posso simplesmente aceitar a invasão de propriedade, risco a família, risco ao patrimônio, risco inclusive a vida e ficar quieto. Os proprietários todos têm a sua responsabilidade de proteger o seu patrimônio e a sua família. O que a gente não quer é que chegue nesse ponto. A grande preocupação é isso, é fazer com que o Estado entenda que já passou dos limites, que ninguém mais aceita isso, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, e que eles precisam controlar o seu povo. Há alguma iniciativa, deputado, da frente de conversa, de diálogo, já que tem se falado muito em diálogo nesse momento, entre a frente parlamentar e o governo para tentar chegar a um denominador comum nesse aspecto? Bom, com o governo, sim, né? Claro, com o governo, eu sou presidente da Frente Parlamentar hoje, nós temos aí mais de 300 parlamentares. É óbvio que a gente precisa ter diálogo com o governo e precisa fazer com que o governo entenda as nossas preocupações e respeite o nosso setor, que é dos mais importantes aí da economia, se não for o mais importante. Então, é óbvio que com o governo a gente tem diálogo. Com esses movimentos criminosos, a gente não conversa, né? Não tem por que a gente sentar na mesa com bandido, mas a gente consegue, através do governo, demonstrar nossa insatisfação e exigir que o governo cumpra a sua parte.
Perfeito. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigada por lançar a luz sobre esse tema aí, que é um tema importante, que tem chamado a atenção da imprensa e principalmente da sociedade, dos trabalhadores rurais. A gente sabe que há um receio muito grande, obviamente, de ter um confronto maior, mas a gente espera aqui que os ânimos se acalmem de fato e que o governo venha atuar e que haja realmente uma limitação aí dessa atuação do movimento que inclusive, como eu pontuei aqui diversas vezes, e vale a pena eu pontuar mais uma vez, são terras produtivas, né? Esse é o grande X da questão. A gente sempre tem esse mito, esse tabu de que as terras que vão ser ocupadas são terras improdutivas. A gente tem visto aí nitidamente que esses últimos atos foram de terras produtivas, que estavam aí servindo, empregando famílias, empregando pessoas.